Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki e hoje eu irei falar do porquê, na minha opinião, os grupos masculinos têm coreografias mais elaboradas que os grupos femininos. Quem acompanha o K-pop há um tempo já deve ter percebido que geralmente as coreografias dos grupos femininos realmente são mais fáceis. Tanto é que o povo prefere fazer covers de grupos femininos do que masculinos. E se a gente fizesse uma lista das coreografias mais difíceis do K-pop, a maioria vai ser de grupos masculinos. Aí muitos K-popers podem pensar: então as coreografias dos grupos femininos são mais fáceis porque elas têm menos técnica? But isso não tem nada a ver. Já foi comprovado que as garotas conseguem dançar no mesmo nível dos garotos. E, inclusive, tem vários vídeos delas fazendo covers de coreografias de grupos masculinos sem nenhuma dificuldade. Só que é engraçado como o público reage. Parece que elas estão fazendo algo de outro mundo. Oh meu Deus, uma garota que consegue dançar uma coreografia de um grupo masculino, como se fosse algo impressionante, sendo que elas também são capazes. A verdade é que para o público asiático, eles realmente têm essa ideia de que as mulheres são delicadas, frágeis e que coreografias fortes, como as masculinas, tiram a feminilidade. Esse é um dos pontos do porquê você não vai ver garotas dançando hip hop ou fazendo passos mais agressivos. O mais perto que eu vi de um grupo feminino dançando algo nesse sentido foi o Glam, que era completamente diferente dos outros grupos femininos, mas que infelizmente não deu certo, e depois delas eu também não lembro se teve outro grupo feminino focado em danças assim mais complicadas, tipo Big Girl, Hip Hop. Além disso, existe o fato que os grupos femininos trabalham mais com suas expressões faciais. No caso delas, é muito mais importante um movimento parecer gracioso do que complicado. Outro ponto importante é o figurino dos grupos femininos. As idols costumam usar figurinos curtos e desconfortáveis. Algumas até performam de salto. Agora imaginem como é que elas vão dançar uma coreografia difícil com esse tipo de roupa, ou de salto alto. É praticamente impossível. Não há como se movimentar bem quando as roupas estão limitando seus movimentos, ou que se abrir um pouco mais as pernas, corre o risco de mostrar tudo. E as empresas não parecem muito preocupadas com o talento que as idols têm para a dança. Eu sempre me perguntei por que, tendo tantas dançarinas excepcionais, as empresas não exploram o talento delas, ou pior, quando elas se destacam justamente por dançarem bem, a empresa deixa isso de lado. Um bom exemplo disso são esses programas de sobrevivência, que na maioria das vezes sempre tem uma garota que se destaca por dançar bem. E durante o programa ela faz coisas incríveis, aí lá no final do programa ela consegue entrar na formação final por causa da dança, o grupo debuta e nunca mais a gente vê aquela idol dançando daquele jeito que ela fazia no programa. Parece que justamente o que fez ela debutar não é mais importante depois que ela debuta. Vou usar o exemplo do Twice. O conceito delas no início era fofo, e com o conceito fofo realmente não tem necessidade e nem sentido fazer uma coreografia forte e impactante. Eu lembro que o povo vivia dizendo que as danças delas eram as mais fáceis do K-pop, mas com elas evoluindo de conceito, o nível de dificuldade das coreografias também aumentou. É uma evolução. E é exatamente isso que o público espera dos idols, que tragam o seu melhor, e não o contrário. E no meu ponto de vista, não faz o menor sentido exigir tanto de uma idol quando ela é trainee, mas após o debut esquecer isso. Acredito que as empresas deveriam dar um pouco mais de destaque àquilo que elas sabem que as garotas fazem bem, ou se no caso elas podem mais, né, como no caso ali da dança, mostrar essas habilidades para o público. Eu concordo que as coreografias masculinas costumam ser mais difíceis que as femininas, mas isso não significa que sejam melhores. Existe um equívoco quando dizemos que as coreografias masculinas são melhores que as femininas.
Ok, elas podem até serem mais difíceis, mas o que delimita uma coreografia ser melhor ou pior não é o nível de dificuldade, e sim o quão bem elaborada ela é. Por exemplo, na minha opinião, uma das melhores coreografias de K-pop é Naughty, da subunit do Red Velvet Irene e Seulgi. Essa não é uma coreografia difícil que vai te deixar exausto, morrendo de cansaço, ou que você precisa fazer força, porque basicamente elas movimentam apenas a parte de cima do corpo, mas é uma coreografia bem elaborada, pois mesmo não tendo força ou impacto, são movimentos que precisam de precisão e concentração, e isso, pelo menos no meu ponto de vista, é muito melhor que qualquer coreografia rápida ou dando pirueta. Outro exemplo, First Love do After School. Mais uma vez, elas precisam de controle durante os movimentos do polydance, e isso é muito complicado. Falando nisso, eu lembrei de um caso que aconteceu em 2017 envolvendo a Yerin, do G-Friend, e o Kai, do EXO. Deixa eu contar o que aconteceu pra vocês. Eles estavam em um programa junto com Taemin, quando a Yerin comentou sobre um passo difícil de Love Whisper. Ela mostrou como era o tal passo, e o Taemin comentou, abre aspas, pode parecer fácil, mas muitas técnicas foram usadas. Por exemplo, havia o Nickel Flex, que é quando a parte superior do corpo e a perna ficam opostas, e muitos outros passos, fecha aspas. E o Kai também fez um comentário que acabou sendo insensível. Ele disse o seguinte, abre aspas, bem, fazemos coreografias masculinas e honestamente não parecia tão difícil, fecha aspas. E aí a Yerin respondeu, abre aspas, é realmente difícil, mas muitas pessoas dizem, parece mais fácil do que a sua coreografia anterior, fecha aspas. No caso, ela quis dizer que olhando realmente não parece tão complicado, mas na hora de fazer é bastante. Eu não sou uma especialista em dança, eu não sou profissional, mas o que eu posso dizer pra vocês é que as coreografias de grupos masculinos são mais difíceis simplesmente por questão de conceito ou de impressão. Aos nossos olhos, elas parecem mais difíceis, mas isso não significa que as danças femininas também não sejam. Na verdade, tudo se relaciona ao gênero e não à capacidade. Idols femininas são capazes de executarem coreografias difíceis, rápidas e bem elaboradas, mas em muitos casos é preferível que façam algo menos elaborado para atender a demanda e o tipo de público e conceito. Tem vários grupos que pra mim mandam muito bem na coreografia, Twice, ITZY, Dreamcatcher, Everglow, Red Velvet, Blackpink, Luna, etc. A gente tem a Alexa, que também dança pra Dedel. Por isso, não é questão de habilidade, é questão do que atrai e o que não atrai o público. Mas é isso, galera. Em relação a esse assunto, quais são as suas opiniões? Deixem nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Kisses e let it go!